Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, eu, Biro, e mais uma vez a gente começa um projeto novo aqui no Estúdio Com Prazer, que é o nosso curso de História do Brasil. Se você já adquiriu outros cursos meus aqui pelo estúdio, eu me sinto muito feliz e muito lisonjeado. Isso implica que você acaba valorizando o nosso trabalho, acaba vendo que a gente tem uma forma bacana de trabalhar, uma forma séria, que respeita os conteúdos e respeita também, ao mesmo tempo, vocês como um todo. Tá? Eu sou suspeito para falar de História do Brasil, porque eu sou apaixonado por esse conteúdo. De todo o conteúdo de história, esse é o meu favorito. Tá? Bom, para a gente falar de História do Brasil, antes de qualquer coisa, a gente precisa falar daquela que é a razão da nossa existência enquanto, por exemplo, cultura portuguesa. Né? Já visto que nós somos colonizados pelos portugueses entre 1500 e 1822 e a gente tem ainda várias questões culturais dos portugueses em nós, tá? Vários hábitos que a gente vai acabar comentando um pouquinho a respeito disso. E saber sobre a história de Portugal é extremamente importante para saber sobre a história do Brasil. Tá? E, aliás, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Quando eu começar a falar sobre Brasil colônia, a expressão correta é América Portuguesa. Porque não existe uma ideia de Brasil enquanto nação como a gente pensa. O que existe, sobretudo, é a parte da possessão portuguesa na América, tá bem? Bom, por isso que a primeira questão aqui é falar sobre o pioneirismo português. Então, nessa nossa aula 1, nós vamos falar as razões que levaram Portugal a sair à frente, né? Eu ia falar de estrambelhar, a sair à frente no processo de colonização do Novo Mundo, que é o termo que a gente diz. Antes de qualquer coisa, precisamos saber o seguinte: Portugal fica ali na Península Ibérica, que é uma região no sul da Europa, que dá de frente para o continente africano. Tá? Então, Portugal vai ter duas fronteiras. Portugal vai ter de um lado a Espanha, do outro lado o Oceano Atlântico. Se você já teve aula comigo de Sociologia, em alguma das nossas aulas aqui do curso, eu falo que isso, lá na aula do Sérgio Buarque de Holanda, é uma das razões que fez os portugueses meio que saírem da Europa e conquistarem o mundo como um todo. Tá? E Portugal, a gênese dele se dá para uma região que fica no centro-sul, chamado Condado Portucale. O Condado Portucale ele é extremamente importante dentro daquilo que a gente vai chamar como Reconquista. Em síntese é o seguinte: desde o século VIII a gente tinha presença de muçulmanos mouriscos, alguns gostam de usar esse termo, né? Isto é, muçulmanos oriundos do Marrocos, muçulmanos na Península Ibérica, no que seria, a grosso modo, toda uma Espanha. Então não existia Portugal, o país, existia o Condado Portucale como parte dessa Península Ibérica e dessa Espanha. Então a presença muçulmana foi muito forte do século VIII até mais ou menos aí o século XII. Até que um dado momento acontece uma batalha nesse centro-sul, chamado Batalha de Ourique, em 1139. E essa Batalha de Ourique, ela era dividida pelas seguintes fileiras. De um lado, um grande exército muçulmano, mourisco, do outro, um exército cristão de nobres ibéricos. Dentre esses nobres ibéricos estava ali Afonso Henrique. Afonso Henrique era de uma casa de nobres chamada Casa de Borgonha. Ele era descendente direto de Henrique de Borgonha, uma figura muito importante ali. E conforme a história portuguesa, um mito de fundação portuguesa, na Batalha de Ourique, conforme trata, Cristo teria aparecido para Afonso Henrique e disse: olha, não fica apreensivo não, cara, vocês são minorias, mas vocês vão ganhar. E vocês ganhando, o reino que surgir será um reino para sempre cristão. Conforme a trajetória conta, então, os cristãos eles ficam animados, esses nobres ibéricos ficam animados, enfrentam os muçulmanos e aí acabam iniciando o que a gente vai chamar como a reconquista do Condado Portucale. Por causa da expulsão dos muçulmanos do Condado Portucale, Afonso Henrique ganha da coroa espanhola o direito de ser dono, ou de ter a posse daquele território. Ali nasce Portugal. Tá? Então, Portugal é descendente, ou é decorrente, desse Condado Portucale, região no centro-sul da Espanha, no que hoje seria Portugal.
Beleza? A partir daí, a gente tem o surgimento da primeira dinastia, ou da primeira casa real que governa sobre Portugal, que é a Casa dos Borgonhas. No entanto, pessoal, no século XIV, há uma intensa discussão que a gente chama de interregno, que é o seguinte: a gente vai ter o falecimento do último rei da dinastia de Borgonha. E o falecimento do último rei da dinastia de Borgonha lança uma querela, lança uma situação. Mesmo que Portugal tenha conseguido, né, a sua independência do território espanhol por causa da Batalha de Ourique, a Espanha sempre queria tomar conta de Portugal, sempre queria recuperar esse território. Isso, inclusive, aconteceu por 60 anos, em um episódio lá no século XVI que a gente ainda vai conversar. A alta nobreza portuguesa tinha grandes interesses em voltar ao domínio espanhol. Não era assim que pensava a média nobreza portuguesa e a incipiente, a jovem, a embrionária burguesia portuguesa. Então, a morte do último rei da Casa de Borgonha fez com que, de um lado, a alta nobreza quisesse voltar para a Espanha e a média nobreza e setores da burguesia, ou de pessoas que exerciam trabalho urbano, queriam iniciar uma nova dinastia. Então, esse período a gente chama de interregno e vai de 1383 a 1385. Nesse interregno, a disputa, né, desses dois lados fica muito séria. Até que quem toma o poder é uma figura chamada Mestre João de Avis. O Mestre João de Avis vinha de setores apoiados da média nobreza portuguesa e da burguesia portuguesa. Tem o início, então, uma nova dinastia ali, a dinastia de Avis. E esse episódio a gente chama de Revolução de Avis, e não apenas Revolução de Avis. Esse episódio marca, queridos, a centralização monárquica em Portugal. Então, Portugal acaba sendo um dos pioneiros da centralização do poder real na Europa. Por exemplo, a Espanha não tinha sua centralização consolidada, porque a Espanha era dividida em vários reinos, sobretudo porque ainda tinha uma forte presença muçulmana no território espanhol. Inglaterra e França também não tinham seus territórios centralizados, porque a gente tinha, por exemplo, a disputa entre esses dois reinos na famosa Guerra dos 100 Anos. Então, a Revolução de Avis dá a condição a Portugal não apenas unificar o seu território, né, aproximar grupos econômicos e sociais muito diferentes entre si, a alta nobreza, a média nobreza, a burguesia, né, os trabalhadores urbanos, e ao mesmo tempo dá condições para que Portugal começasse a pensar aí em conquistar novos territórios, que é o que eu vou começar a comentar a partir de agora. Por causa disso, a Revolução de Avis, que leva à centralização de Portugal, fez com que Portugal acelerasse profundamente em alguns mecanismos, né, alguns ingredientes para conquistar o Novo Mundo. Por exemplo, disse os historiadores, né, e isso é muito questionável também, que surge em Portugal uma escola de navegação chamada Escola de Sagres. Se você gosta de futebol, né, você já deve ter visto, por exemplo, quando a seleção portuguesa joga, tem um patrocínio chamado Sagres. É porque remete a essa questão histórica dessa escola. A escola de Sagres não seria um lugar físico, a escola de Sagres seria uma mentalidade. Onde nessa escola de Sagres, a gente tinha a formação, por exemplo, de argonautas, a gente tinha a formação de marinheiros, a gente tinha a formação de pessoas especializadas, sobretudo, na questão dos mares. Uma outra consequência importantíssima que a gente vai ter dessa centralização do poder em Portugal é a criação de um tipo de vela, que a gente chama de vela triangular. Aí tu me pergunta, Biro, qual a importância de uma vela triangular? Querido e querida, né? Antes da vela triangular, a vela era retangular. O que implicava, por exemplo, que dependendo do movimento das marés ou dos ventos do oceano, às vezes era tão forte aquele vento que atrasava, né? Que deixava a embarcação lenta. Com a vela triangular, o vento pode ser forte,
De fato, até levaria atraso das embarcações, mas o vento escapa para os lados, né? O que implicaria aí, sobretudo, deixar essas embarcações, né, caravelas e naus, um pouco mais aceleradas. Isso é muito importante para os portugueses na conquista do mundo como um todo, tá? Tem um fator muito importante que, curiosamente, 30 anos depois da Revolução de Avis, em 1385, inicia-se a primeira grande conquista portuguesa, né? O que a gente vai chamar como início das navegações portuguesas, que é a conquista de Ceuta. Ceuta, hoje, seria um protetorado espanhol, tá? Mas que se localiza, sobretudo, ali no norte do Marrocos. E não sei se você sabe, mas Marrocos é a África. E não sei se você sabe, mas na África, lá no sul, havia uma região que era praticamente impossível de ser contornada, o famoso Cabo das Tormentas, tá? Então, quando os portugueses conquistam Ceuta, no norte da África, que hoje é um protetorado espanhol, ali inicia-se algo que não tem mais volta, que é a conquista do Atlântico e não só isso, né? A futura travessia do Cabo das Tormentas ao sul. Tá? Conquistar Ceuta não bastava. Então acontece a conquista também de ilhas portuguesas, hoje são ilhas portuguesas no Atlântico, que é a Ilha do Açores e Ilha da Madeira. Inclusive, Ilha da Madeira é a ilha do Cristiano Ronaldo, tá? Que se dá, sobretudo, um pouquinho depois da conquista de Ceuta. Então perceba que cada vez mais os portugueses eles estão se assenhorando desse território, né, mais próximo, para que cada vez mais desse um passo a mais, né, avançasse um pouquinho a mais em direção à conquista de outras questões. Aí você olha para mim e tu me pergunta, Biro, mas por que os portugueses tinham esse desejo? Amados, vamos pensar em algumas questões básicas. Esse desejo não era só um desejo, era uma necessidade. De um lado está a Espanha, que quer engalfinhar Portugal a todo tempo. Do outro está o Atlântico. Então não te resta muita opção a respeito disso. Tá? Mas também há dois fatores muito importantes. Um fator de ordem religiosa, que eu vou comentar agora, que é a ideia do milenarismo e do Quinto Império, e um fator de ordem econômica. O fator de ordem econômica se constitui sobretudo porque a Europa, naquele dado momento, consumia bastante especiarias das Índias. O que são as especiarias? São produtos que desencadeavam um interesse muito forte na Europa, como baunilha, noz moscada, pimenta. Tá? Então, essas especiarias indianas ou oriundas da Índia, elas eram de monopólios na Europa dos italianos. A Itália está no Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo dá de fronte o que hoje é a Turquia, que no passado era o suntuoso Império Bizantino. As especiarias saíam da Índia, chegavam no Império Bizantino, navegadores de Veneza, Florença, pegavam suas embarcações, iam para Constantinopla, a capital do Império Bizantino, voltavam para a Itália, redistribuíam pelo continente europeu por um preço muito caro. Então, sempre existiu na Europa o interesse de uma outra rota em direção às Índias. Essa é a segunda razão que explica por que os portugueses queriam fazer as grandes navegações. A gente vai ver que, quando eles começam a fazer isso, o eixo comercial do mundo muda. Mas vamos lá para a primeira razão. O que é o milenarismo? Tu ouviu agora há pouco conversar com você, espero que você não esteja dormindo, né? Se não, dá uma acordada aí. Você ouviu agora há pouco eu dizer para ti que na Batalha de Ourique, Cristo teria apresentado para Afonso Henrique e dito o seguinte: olha, você vencerá e o seu reino vai ser um reino sempre eterno e vai ser um reino sempre cristão e tarará. Pois bem, queridos, na Idade Média e na Idade Moderna, existe uma seguinte teoria, que Jesus voltaria no ano 1000, ou que Jesus voltaria ou governaria por 1000 anos. A teoria do governo de Jesus por 1000 anos se chama
milenarismo. Então, Cristo voltaria à Terra, ficaria 1000 anos com as pessoas, né, com os escolhidos, depois teria o juízo final, onde quem não teria Cristo seria para sempre no inferno com o capiroto, tá? E depois quem estaria com Cristo iria para a glória eterna. A teoria do milenarismo, ou a crença no milenarismo, foi muito forte em Portugal, mas não só em Portugal. Foi forte também na Espanha, forte também na França, forte também na Inglaterra, países que eram cristãos. Então, cada um desses países se achavam imbuídos da responsabilidade em antecipar a volta do Cristo. E como que o Cristo voltaria? Tem um trecho bíblico que fala o seguinte, olha, o Cristo voltará quando toda língua ouvir, quando toda língua confessará, quando todo ouvido ouvir sobre ele. Porque, afinal, como é que ele vai mandar para o inferno alguém que nunca ouviu falar sobre ele? Mas como é que as pessoas vão ouvir falar sobre ele? Bom, a gente precisa falar dele. Como é que a gente vai falar dele? Vamos conquistar o mundo. Então, há uma mentalidade religiosa a respeito disso, de conquistar os mares para propagar a verdade de Cristo, para que as pessoas ouçam Cristo e Cristo venha. Dentro do milenarismo, tem a questão do Quinto Império, que é o seguinte, a ideia do Quinto Império evoca a um livro bíblico, tá? Que é o livro de Isaías, onde, segundo esse livro de Isaías teria tido uma visão onde 5 selos eram abertos. E quando o 5º selo era aberto, o Cristo voltaria. Interpretou-se na literatura judaico-cristã que cada selo seria o império histórico. Então os portugueses fizeram contas, O primeiro selo, o segundo selo, o terceiro e o quarto selo seriam 4 impérios da antiguidade. Quem seria o 5º império? Quem seria o 5º selo? Portugal. Mas não foi só Portugal que pensou isso, tá? A Espanha também pensou, os demais países também pensaram isso. Então Portugal se via na condição de iniciar o 5º Império, seria o 5º selo. Então, o 5º Império seria o lugar onde Jesus voltaria. Então, por 1000 anos, Jesus governaria o mundo a partir de Lisboa, se, obviamente, todas as pessoas ouvissem falar sobre ele. Então, o Estado português se pautou em se ver assim. Se via como representante de um império. Por isso que, inclusive, um dos termos para a gente falar sobre Portugal nesse momento é Império Português. Tem um historiador chamado Charles Boxer que escreve o Império Marítimo Português. Porque a partir dessa pequena porção, porque Portugal é minúsculo lá, nessa pequena porção da Europa, Portugal tem possessões na América, na África e na Ásia. Um império. Tá? Então Portugal seria o 5º Império. Tá? Além disso, tem um outro fator que vai definir essas questões aí do pioneirismo português, tá? Que é o seguinte, havia, sobretudo, o interesse em expandir-se territórios para combater os muçulmanos. A gente às vezes pensa, que a colonização tem muito de combate a protestante, porque a reforma protestante foi em 1517. Só que, queridos, antes da colonização, antes da reforma protestante, há um grande embate na Europa e na Ásia de muçulmanos e cristãos, tá? Então, combater os mouros implicaria conquistar novos territórios, para que esses territórios não fossem conquistados por mouros. O outro termo que a gente usa é mourisco. Biro, o que é mouro? Mouro é um termo que a gente usa para falar de muçulmano do Marrocos, Muçulmano marroquino. Haja visto que o Marrocos está ali embaixo, do sul da Península Ibérica, muito próximo, inclusive, até o dia de hoje é bem fácil chegar lá, tá? Ao mesmo tempo, que Portugal estabelecia suas conquistas em Ceuta, Açores e Madeira, Portugal, no próprio século XV, já tinha acesso ao ouro na região de Guiné, na África. O que implica dizer para mim e para você que a presença de africanos em Portugal é anterior à relação de portugueses e africanos aqui na América Portuguesa. Tem um dado que o Sérgio Buarque de Holanda aponta que antes da colonização do Brasil, América Portuguesa, 1/4 da população lisboeta era composta por africanos. Por quê? Por causa desse intenso tráfico, Tráfico, tá certo? Desse intenso tráfico com ouro na região da Guiné, além de, obviamente, a presença
territorial muito próxima com os muçulmanos, tá? Por causa disso, a gente vai ter algumas navegações importantes. A primeira delas, né, em 1488, o navegador português Bartolomeu Dias, ele contorna o Cabo das Tormentas e apresenta agora o novo nome. É o Cabo da Boa Esperança, inclusive eu tenho uma foto lá que eu já vou postar para vocês. O que levou os portugueses a, de 1415, conquistar Ceuta, no norte da África, a 1488, cruzar o Cabo das Tormentas, né, atravessar isso? Uma estratégia chamada Périplo Africano. Esse nome é muito importante, você não pode esquecer. O périplo africano seria uma forma, uma estratégia adotada pelos portugueses de viajar pelas costas do continente africano, né? Aos poucos, assim, viajava, parava, estacionava, viajava, parava, estacionava. Tinha um limite meio que diário, assim, não ficar muito longe de terra firme, tá? Então, por causa disso aí, pelo menos aí 70 anos depois, os portugueses conseguem contornar o continente africano. Tá? Em 1498, uma figura extremamente importante, o Vasco da Gama, é o primeiro navegador português a chegar na Índia, sobretudo na província, né, ou no reino de Calicut. Calicut é uma região extremamente importante nessa transição de Idade Média para a Idade Moderna, uma região rica em especiarias, né, alvo de navegadores genoveses, florentinos, né, e venezianos. Venezianos? É veneziano, nasce Veneza, veneziano. Se não foi isso, amém. Né? E agora também alvo de navegadores portugueses. Tá? E a última questão importante, né, o último dado muito importante, em 1519, Fernão de Magalhães, um português, mas viajando para a coroa espanhola, inicia a primeira viagem de circunnavegação no mundo. Tá? Contudo, ele falece em 1522 nas Filipinas, um combate, e é substituído pelo Elcano, né, que conclui essa viagem de circunnavegação. Tudo isso demonstra como que os portugueses estavam adiante desse processo. E aqui sou eu, né, nessa maravilhosa imagem para vocês, no Cabo das Tormentas, né, você percebe no final dessa imagem, lá no finalzinho dessa imagem, lá no mar mesmo tem uma espécie de um farol, né? E ali era um exemplo, né, de um farol para dizer o que acontecia, observar a chegada de novas embarcações, um lugar lindíssimo, e quando eu fui, eu chorei, obviamente, beleza? Muito obrigado por esse nosso bate-papo de hoje. Se você não entendeu alguma questão, volta aí, manda pergunta no nosso grupo, foi um prazer homérico estar com vocês. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.